Oi, pessoal. Hoje eu não vou cantar, mas tem momentos na nossa vida que um pensamento vai levando o outro, né? E quando a gente vê, a gente tá pensando coisas que talvez não era pra estar pensando, ou pensamentos que a gente atrai que nem sequer se concretizaram, ou aconteceu, ou vai acontecer, mas quando a gente se depara com a nossa ansiedade, quando a gente se depara com os nossos pensamentos, as coisas ficam maiores, às vezes até do que elas realmente são. Então, é nesses momentos que a gente precisa parar e não ouvir o externo. O que dizem sobre você, o que falam sobre você, o que você própria diz sobre você. Como você lida tanto com o que as pessoas falam, como o que você pensa de si mesma. Não dê ouvidos para o que as pessoas dizem sobre você. Às vezes, nem você mesmo pode dar ouvido para o que você acha sobre você. Mas você tem que dar ouvido para o que Deus fala sobre você, o que Deus acha sobre você, o que Deus quer de você. Porque às vezes a gente vai numa linha de pensamento muito perigosa, talvez. Mas a Bíblia está aqui. É o que Deus diz sobre você. Não, Keila, mas o meu pai falou isso de mim. A minha mãe fala isso de mim. A minha mãe me machuca com palavras. O meu pai falou que eu sou isso, isso, isso. Meus amigos falam que eu sou assim. E o que Deus diz sobre você? Hoje eu quero te trazer palavras do que Deus diz sobre você. E o primeiro versículo que a gente vai ler junto vai ser Isaías 49:15. Estou aqui com a minha Bíblia. O Senhor respondeu: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. A maioria das mães nunca vai esquecer seus filhos. Tem as exceções, claro que tem. Mas a gente vê o amor da mãe por uma criança. A gente vê na natureza o amor de uma leoa com o seu filhote, como ela protege, como ela cuida. E Deus fala aqui sobre isso. Será que uma mãe pode esquecer seu bebê? Tem as exceções, é claro, mas será que uma mãe esquece seu bebê? Será que uma mãe consegue falar assim, eu esqueci meu bebê? Não. Até na natureza, se a gente perceber, quando algumas espécies de aves saem, deixam no ninho, sai, mas ela volta com o alimento. Se nós, que somos pecadores, não conseguimos esquecer os nossos filhos, não conseguimos, até a natureza não consegue, os animais não conseguem esquecer seus filhos, você acha que Deus vai esquecer você? E ainda que aconteça da mãe esquecer o filho, da natureza, de algum animal abandonar seus filhotes, alguma coisa dessa situação, Deus fala, ainda que aconteça, mesmo que isso acontecesse, eu nunca, sabe o que é nunca? Nunca esqueceria vocês. Deus não me esquece, Deus não te esquece. Eu sei que há momentos que parece que Deus esqueceu, mas Ele não esquece. Ele sabe o teu nome. Ele sabe desde o ventre da sua mãe. A minha sobrinha, ela é engraçada porque ela acha que tudo acontece a partir dela. Ela tá nessa fase. Ela tem 3 anos. E aí ela pergunta assim, a gente mostra alguma foto, algum vídeo, alguma coisa, quando ela não era nascida. E ela pergunta assim, mas onde eu tava? Aí eu falo, não sei, você não tava nos planos de nascer ainda, a mamãe não tinha você ainda.
aqui fazia muito tempo. E ela falou, eu tava sim, eu fui sim. Naquele momento, realmente ela não estava. Mas Deus já sabia que um tempo depois ela ia estar. Deus, ele conhece você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe as suas dores, os seus sonhos, o que você está passando. 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Se eu te pergunto hoje, você daria seu filho para morrer? Você pai daria seu filho? Você mãe daria seu filho? Você tia daria seus sobrinhos? Por mim, por você e pelas pessoas que você não gosta também. Deus deu. Ele deu o filho dele, o único. Não tinha outro, não tinha 3, ele mandou um. Não tinha, foi o único. Ele mandou por mim e por você. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Pra gente poder ter vida eterna. Não tem prova de amor maior que essa. E quando você começa a imaginar, e quando você começa a contemplar o quão grande isso é, o quão maravilhoso e o quanto ele ama você a ponto disso, Deus é perfeito. Em Gênesis 1:27. Assim Deus criou os seres humanos, ele criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Você é parecida com Deus. Ele criou você mulher, ele criou você homem. A imagem e semelhança dele. Ele pensou em cada detalhe. Em cada detalhe. Se você parar para observar o corpo humano, você consegue perceber a grandiosidade. Ele pensou em cada detalhe. Cada da unha, do cabelo, de como seu organismo funciona, se você ingerir o alimento, o ácido que tem no estômago para ajudar a digerir, a sua visão, o seu nariz, o seu ouvido. Isso aqui, ó, que você faz, são detalhes que, para um robô poder fazer isso aqui, esse movimento de pinça, é muito trabalhoso para ele. E para você é tão natural. Porque Deus pensou em cada detalhe da sua vida, em cada detalhe do seu ser. Ele não simplesmente acordou e falou assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Ele pensou em tudo. Em tudo. Em tudo. No seu cabelo. Em tudo. Deus pensou em tudo. Ele não errou quando fez você. Era Pedro 2:9. Diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você é escolhido. E você pode falar, Keila, mas eu não sou escolhida, não. Não sou escolhida, não. Você não sabe da minha vida, e não sei o quê, e não sei o quê. Você é escolhida. Talvez você
não tomou posse disso. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você esteja vivendo processos para poder entender isso, mas você é escolhido. E não pensa que ser escolhido é fácil não, tá? Ninguém falou que vai ser fácil não. Mas com Deus podemos todas as coisas. Efésios 1:7 diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Deus morreu na cruz, como eu já falei anteriormente. Nós somos libertos. Nossos pecados foram perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. A graça de Deus, ela é inexplicável. E talvez você esteja olhando para os seus pecados e falando, não, mas eu sou pecadora, mas não sei o quê, mas não sei... Deus, ele te perdoa. Deus, ele morreu na cruz por você. Deus, ele derrama a graça dele todos os dias sobre a nossa vida. A graça de Deus. Sem a graça, eu não sei o que seria de mim, não sei o que seria de você, mas temos a graça de Deus. Não deixa se levar pelos seus pensamentos, dos seus pecados. Se arrepende. Você tem a graça de Deus. Ela se renova todos os dias. Deus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu por mim e por você. Não deixa eles serem maiores do que a cruz. Maiores do que o sangue de Jesus. Não coloque na balança eles como prioridade do que Deus, do que Jesus que morreu na cruz por você. Porque às vezes no dia a dia a gente esquece. A gente esquece da graça, a gente esquece de Deus, a gente esquece da morte dele na cruz, mas Deus não esquece. E é nesses momentos de ansiedade que você precisa lembrar de tudo isso. Você precisa lembrar o que Deus diz para você. A Bíblia, ele deixou as Escrituras para nós lembrarmos, para a gente não esquecer. Jesus, ele poderia ter deixado um filme, ele poderia ter deixado outras coisas, mas ele escolheu ser através de um livro. Ele escolheu deixar através de um livro. E que você pode consultar a qualquer momento. E o último versículo que eu vou deixar aqui para vocês é 1 Pedro 5:7, que diz assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entrega, fala, diz, grita, chora, entrega. Não deixe seus pensamentos te levarem. Lembra do que a palavra diz sobre você. Tem uma música da Bruna Carla que é assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Vou trazer essa música aqui no canal. Lembre do que Deus diz sobre você. Você não é seus pensamentos, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz sobre você. E precisamos lembrar todos os dias, porque não é fácil. Porque é o tempo inteiro as pessoas falando do seu lado. É o tempo inteiro você falando, gente, o que está acontecendo, Jesus? É o tempo todo querendo fazer você enlouquecer. Porque aqui o inimigo sabe que
A mente é um lugar que, se deixar, porque se ele consegue entrar na mente com as coisas externas, ele sabe que pode começar de dentro para fora. Coloca a mão na sua cabeça, ora por você. Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Eu passo por situações que, olha, eu sempre saio como errada e sempre saio como maluca. Só que o tempo é difícil esperar o tempo às vezes. Às vezes é difícil. Eu não vou mentir, não. Mas Deus tá trabalhando isso aí em mim, entendeu? Aos poucos a gente chega lá. Mas é isso, tem momentos que, sabe, você tá vendo. Aí você sai como errada, como maluca. E aí é você ir pra Deus. E aí é você lembrar o que Deus diz sobre você. E aí é você lembrar que você é amada, que você é querida, que você não é o que as outras pessoas dizem. Você é o que Deus diz sobre você. É uma luta constante. É um exercício de todo dia. Quer ir lá todo dia? Todo dia. É igual tomar banho. Todo dia? Todo dia. É igual escovar o dente. Todo dia? Todo dia. Eu não tô falando pra você que é fácil, que vai ser fácil. Até porque Deus nem prometeu isso. Facilidade pra gente. Mas se ele, que foi ele, foi perseguido, foi chamado de tanta coisa, passou por tanta coisa, eu e você estamos tensos a não passar. Mas lembra o que Deus disse por você. Lembra que ele morreu na cruz por você. Lembra de todo o processo. Medita na palavra de Deus. Meditar é imaginar. É você parar assim e falar, gente, imagina no dia da morte na cruz de Jesus. Imagina tudo que ele passou. Imagina ser traído. Imagina, ele já sabia. Tem coisa que a gente já sabe que vai acontecer com a gente, mesmo quando acontece a gente se decepciona e se machuca. Tem coisas que, como eu disse, eu saio primeiro como errada e maluca. Eu sei que vai acontecer, mas a gente sempre fala assim, não, vamos ver se vai haver mudança, né? Mas acontece. Acontece. Lembra que Deus conhece desde o ventre da tua mãe. Ele te gerou. Ele me gerou. Ele já sabia que eu ia tá aqui falando com vocês. Ele já sabia como ia ser minha voz, como ia ser minha personalidade. E se chegar lá e falar assim, Deus sabe quem é que ele vai falar? Sei. Ou se eu sei. Deus, ele sabe o que ele faz. Quando a gente tá no meio da situação, a gente não entende. Não adianta. É igual criança, quando tá chorando por alguma coisa. Não adianta. Você tem que deixar a criança chorar até ela se acalmar para você explicar a situação. Não esquece do quanto você é amado, amada. Não esquece do que Deus deixou aqui, ó, escrito sobre você. Não deixe seus pensamentos ir e seu corpo ficar. Não deixe eles sumirem entre tantos outros pensamentos e seu corpo ficar. Peça ajuda a Deus. Medite na palavra e lembre o quanto Deus te ama. O quanto você é amado. O quanto você é querido. O quanto você é especial. O quanto você é escolhida. E passar com Deus é muito diferente de passar sozinho. Vai ter momentos que você vai ajoelhar e só chorar. Vai ter momentos que você não vai ter uma palavra para falar. Mas Deus, ele te conhece. Desde muito pequenininho. A mente é um campo que você está plantando, um dia florescerá. Tem que ser intencional nas suas atitudes. O que você tem dito para você?
Lembra? Não. Quando vi um pensamento, não, você não é amada. Não, eu sou amada sim. Jesus morreu na cruz por mim. Ele deu o único filho dele por mim. Por que eu não sou amada? É claro que eu sou amada. Vai plantando, vai plantando, vai plantando. Porque se você planta tomate, você colhe tomate. Não tem como plantar abacate e colher morango. Isso aí não tem como. Tem momentos que a gente queria essa mágicazinha? Tem, mas não dá. E é todo dia. Todo dia plantando uma sementinha. Todo dia indo lá e regando. E cuidando. Somente é um campo. Pense no que você está colocando nesse campo. Pense. E não esqueça. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Beijo. Deus abençoe vocês. Que essa mensagem possa fazer vocês refletirem. Que possa ajudar vocês. Que o Espírito Santo possa tocar vocês. Possa mudar as coisas. Possa fazer você ver de outro ângulo. De outra forma. Deus abençoe. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.